Espírito Santo, fala ao meu coração e nos agracie com a luz e com o entendimento do Sagrado Evangelho. Amém. Vamos aplaudir a Deus? Amém. Senta, fica à vontade, pode sentar. Sejam bem-vindos, boa noite. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Boa noite ao pessoal também da internet, pessoal que está de perto, de longe. Tem gente lá de Portugal. Como é que eles chamam lá? Cadê o pastor? Ele saiu? Esqueci o nome do irmão. Fabiano. Acho que é Fabiano de Portugal que está nos acompanhando. E outras pessoas também que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe nesse culto de sexta-feira. Antes de eu falar um pouquinho da palavra, deixa eu compartilhar com você algo que eu venho compartilhando na internet essa semana e que Deus tem falado bastante conosco. Nas orações, a gente tem orado bastante, eu e a pastora, em prol da igreja, em prol de nós, em prol do povo, em prol do dizimista, em prol de quem precisa. E Deus colocou no nosso coração aquela passagem de Jó, no capítulo 1. A Bíblia fala que os filhos de Jó eram muito festeiros. É só você ler capítulo 1. A Bíblia diz que todo santo dia, eles estavam em festas. Eles não tinham tempo para Deus. Era cada dia na casa de um irmão. Eram os 10 filhos e a mãe, enquanto que o pai ficava orando, buscando a Deus. As festas eram regadas a carne, a bebidas. Então eram os filhos festeiros, que não queriam compromisso com Deus. O que Jó fazia? Jó, nas madrugadas, no começo da noite, ele entrava em oração e toda noite, toda madrugada, ele levava uma oferta e ele apresentava uma oferta para cada filho. E ele dizia: Deus, perdoa o pecado do meu filho, resgata o meu filho dessa vida miserável. E se você ler o começo do capítulo 1, você vai ver que depois, um dia, não fala a data, mas um dia vieram todos os filhos de Jó na presença de Deus. Ou seja, aquela oferta de resgate surtiu um efeito. O diabo depois se levantou, teve uma questão toda e tal, mas se os filhos de Jó morreram salvos, porque foram até a presença de Deus. A Bíblia diz que aquele que se arrepende tem direito à salvação. Então essa oferta é chamada oferta do resgate. A gente fez um propósito que chama-se patrocinador do resgate. Nós já fizemos aqui antes, final do ano passado e tal, não lembro exatamente a data. Lá em Fernandópolis também já fizemos muitas vezes, de épocas em épocas. Nós só mudamos a cara, né? E o propósito. Agora ficou assim: patrocinador do resgate. Seja fiel ao seu chamado e receberá a chave da vitória. Quem que é o patrocinador? Você tem que entender assim: existe o dizimista, existe o ofertante e existe o patrocinador. Patrocinador não é um ofertante comum da igreja, é aquela pessoa que sente de Deus. Ela não faz porque a igreja pede, porque a igreja precisa, ela não faz por nada disso. Ela faz porque ela sente Deus falar ao coração dela. Por exemplo, Fabiano de Portugal sentiu de ser patrocinador lá de Portugal. Olha que eu falei disso. A primeira pessoa na internet que se manifestou e disse: eu quero ser patrocinadora, Beatriz Caselato, 66 anos, eu não sei se ela vai estar assistindo. 66 anos, professora aposentada. Ela foi a nossa primeira patrocinadora há 6 anos, 7 anos atrás em Fernandópolis. O marido dela é incrédulo, não aceita igreja, não gosta de igreja, mas ele estava com um tumor, um câncer maligno no dedo polegar, feio, horrível. O médico, quando foi no médico, o médico falou assim: olha, seu Nicolau, tem que amputar, fazer químio, fazer rádio e depois quimioterapia, porque vai alastrar para o resto da sua mão. A Beatriz chegou na igreja e falou: bispo, meu marido é incrédulo, mas eu não sou. Senti de Deus de patrocinar o meu marido. Eu falei na internet, quem assistiu as lives minhas ouviu ela dando testemunho. Ela falou, ela confirmou. Patrocinou ele na época, eu acho que foi por R$100 ou R$50, eu não lembro. Patrocinou ele por um tempo, 6 meses de patrocínio. Ela veio na igreja e deu testemunho. O tumor foi regredindo, não fez químio, não fez rádio. O tumor foi regredindo, o médico ficou abismado, o médico não amputou o dedo.
Fazem 7 anos já, o seu Nicolau está com os 10 dedos perfeitinho, não tem nem sequela de câncer. E nem tratamento fez. E ela fez patrocinador para outras áreas que ela alcançou. Quando eu falei, ela falou: eu quero ser patrocinadora de volta. Só que agora eu quero patrocinar o meu neto. Tem 18 anos, está com depressão e tentou suicídio. E ela falou também: quero patrocinar minha filha, que está assim, assim. Por que, Beatriz, você quer patrocinar? Ela falou assim: porque eu tive o resultado nesse propósito. A Delma Fontes, ela estava falida nessa época. Ela patrocinou a empresa dela. A empresa dela devia, lá em Fernandópolis, não sei se quem conhece, alguém conhece Fernandópolis? Conhece a Quitanda Fontes, que é muito famosa lá? Os Fontes deviam 1,5 milhão. Hoje a empresa dela está no azul, comprou o terreno de cima, fez estacionamento, comprou a casa do fundo, está fazendo um grande supermercado. A empresa dela está indo muito bem. Trocou a casa dela de 300 mil, pegou uma de 800 mil, quitou, não deve nada para ninguém. Trocou um carrinho que ela tinha de 30 mil por um carro de 80, não deve nada a ninguém. Quando eu falei, ela foi a segunda. Ela falou: eu quero patrocinar minha empresa porque eu quero mais. Depois foi a Vera Caselato, a Vera Carvalho, que é professora também. Ela falou: eu quero patrocinar. E depois foi a Camila, quando a filha estava longe, a guarda estava com o pai, não sei se quem estava mais tempo na igreja lembra. Camila sofria pela filha estar longe. Camila, você lembra, né? Vocês lembram? Camila patrocinou a menina. Naturalmente a menina veio com a mãe, a guarda passou para a mãe. Agora não, agora a menina está passando as férias com o pai, mas a guarda está da mãe. A menina está bem aqui, está estudando. Então nós temos um monte de testemunho. Então eu queria falar para você, se você sente no coração isso, como é que é esse negócio de patrocínio? Eu falei terça-feira aqui, quarta-feira tinha poucas pessoas, a Camila, Amanda e a Érica. Mas para que eu vou patrocinar? Você pode patrocinar uma pessoa doente, você pode patrocinar um filho, você pode patrocinar uma situação, você pode patrocinar você, o teu profissional, você pode patrocinar o teu casamento, a tua casa. Mas como é que eu vou saber o que eu vou patrocinar? Se você sentir de fazer, o Espírito Santo vai falar para você o que você vai patrocinar. Com quanto eu ajudo? Não tem um valor que a gente fala. A maioria das pessoas hoje ajudam com 50, uns ajudam com 100, outros ajudam com outro valor. É aquilo que o Espírito Santo fala no teu coração. Eu já gravei o CD hoje. O CD, nas últimas vezes que eu fiz o patrocinador, eu gravava o CD dos patrocinadores, mas acabava passando de oferta na igreja. Eu decidi que não, agora não. A mensagem do patrocinador vai ser inédita e só vai ter essa mensagem só o patrocinador. Não vou passar na igreja, nem que a pessoa falou: dou uma oferta. Não, é só para o patrocinador. É uma mensagem direcionada ao patrocinador. Já gravei hoje, ficou espetacular, ficou ótima essa mensagem, e é para edificar a vida dessa pessoa. Mas lembra, eu não quero que a pessoa pegue para ajudar. Eu vou falar, eu vou ajudar porque o bispo falou. Não, eu senti de Deus, eu tenho uma situação que precisa ser revertida. Ô bispo, eu recebi o chamado, eu patrocinei um tempo, eu parei. Quem recebe o chamado de patrocinador, você pode ter certeza que isso é mais ou menos igual o Jonas. Eu parei por causa disso, por causa daquilo e tal. Quando Deus chama uma pessoa, Ele dá as ferramentas para que a pessoa continue. Às vezes a gente para por N motivos, finanças, dificuldades, e às vezes a gente deveria de continuar. Então eu estou falando para você, na internet tem 12 pessoas que eu levantei, tem 3 na igreja. Eu não tinha falado ainda na igreja, eu estou falando. Cadê a pastora? Vai lá, pastora, cadê os carneiros? Ô bispo, como é que é esse carneiro? Peraí, não tem data de vencimento, não tem código de barra, não é conta para você pagar. Atrás tem a conta da igreja, tem o, como é que fala? O Face, tem o Instagram, tem o YouTube. Você pode depositar na conta da igreja, trazer o comprovante. Se você quiser trazer direto na igreja, você traz e recebe o CD. A Dani, né? A Dani também ficou patrocinadora. Sabe aquela pessoa que de imediato eu quero? Porque o Espírito Santo que faz. E você pode ter certeza que vai ser. Por quanto tempo? O propósito é 13 meses. Esse mês e o 2020. O que tem que acontecer? Tem que acontecer aquilo que você está patrocinando.
Você tem que colocar o coração, você tem que colocar o teu coração e falar: Deus, eu não tenho, eu não posso, mas o Senhor pode. E se o Senhor é real e o que o bispo falou é real, tem que acontecer. Eu não vou ficar nadando para morrer na praia, não. Eu quero o resultado. A vida é curta, eu quero ver o resultado da minha vida ou de quem eu patrocinar. Amém? Curva a tua cabeça um instantinho. O pessoal da internet também, se estiver me assistindo e sentindo no coração também, pode participar. É só escrever: eu quero patrocinar. Aí a pastora pega e já depois orienta. Pai, abençoe aqueles aqui da igreja que sentem um chamado, os que já foram patrocinador, os que não foram, mas desejam, sente de Deus, e tem às vezes aquela área específica, aquela situação complexa. Essa pessoa ora, vem à igreja, luta, mas parece que não acontece. Talvez falte um impulso maior. A tua palavra diz que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para isso, mas outros para serem mantenedores. O patrocinador é uma pessoa específica dentro do ministério. É aquela pessoa que ela ajuda o evangelho a se expandir, e o Senhor também diz que dá semente ao que semeia. Então honra a fé de quem pegar. O Senhor dá as ferramentas necessárias para quem pegar. Às vezes essa pessoa não tem hoje, mas o Senhor vai colocar na mão dela essa oferta do patrocínio, e ela vai honrar esse chamado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem alguém aqui na igreja que sente no coração? Tem? Pode pegar. Pega aí e guarda o seu carnezinho. O carnezinho é só para meio de controle seu, tá? O carnezinho é só para meio de controle seu. Mais alguém deseja? 3 pessoas. Tem mais alguém? Dona Anice, 4. 5 com o irmão Ismael. Eu falei para a pastora, eu não sabia nem quantas pessoas tinham. Eu falei assim: ó, hoje Deus vai levantar 5 patrocinadores. Levanta 6. Glória a Deus. Deus sempre vai um pouquinho mais além. Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos à Bíblia Sagrada? Vamos, guarda o seu carnezinho aí, em nome de Jesus. Se você trouxer o teu patrocínio aqui na igreja, nós já te damos o CD, tá? Não me peça o CD quem não é patrocinador, que eu falei na internet, falei no CD. O CD ele vai ter finalidade só para o patrocinador. É uma mensagem que só vai voltar para o patrocinador. Se você fizer o depósito no banco, traga o comprovante ou manda pelo WhatsApp, nós já te mandamos. Quem é de fora, por exemplo, pessoas da internet que é de fora, você está vendo, se alguém, pessoas que é de fora, a pessoa manda o comprovante, a gente manda pelo correio. Manda pelo correio. A pessoa de Lençóis Paulista, tem 2 de Lençóis Paulista que é patrocinadora, se tornou. Ela comprou um livro, pagou R$25 o valor do livro. Eu mandei o livro pelo Sedex, paguei R$25,80 o Sedex. O objetivo nosso, gente, não é o ganho do dinheiro, é ver o resultado. É que a Tatiane não está aqui. A Tatiane deu o livro dela para o irmão. Ela está assistindo. Ela está assistindo. A Tatiane deu o livro dela para o irmão, o livro meu. O irmão está afastado do Evangelho há muitos anos. O irmão ficou comovido, chorou na leitura, sentiu a presença de Deus, sentiu esse Espírito Santo, está hiper feliz com a leitura daquele livro. Eu falei para ela, ganhei meu dia. Só de ver esse testemunho é muito bom. Amém? Bom, ontem na internet eu fiz, não sei se algum de vocês, eu sei que a Neide assistiu, não sei se mais alguém de vocês assistiu, mas eu recebi muita mensagem sobre esse assunto. O que Deus exige para estar comigo? São 4 pilares que eu preciso cumprir para Deus estar comigo. Por que eu vou falar isso? Porque nós muitas vezes na igreja a gente não atenta a isso, e eu vou reforçar um pouco isso. Baseado em quê? Baseado em Sansão. A Bíblia diz que Sansão cometeu uma sequência de erros. Deus se afastou de Sansão, porque o pecado afasta nós de Deus. Talvez você não perceba, mas o pecado ele está constantemente em nós. Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente julga alguém, quando a gente acha que alguém é pior que a gente, quando a gente denigre alguém, quando a gente faz coisas que desagradam a Deus, às vezes não intencionalmente, mas é pecado. O pecado é um abismo que nos separa de Deus. É um pecado e outro pecado é outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E Sansão foi cometendo uma sequência de abismo
até ele chegar ao cume do grande pecado. E aí a Dalila chama ele e fala: ó, Sansão, o pessoal vem vindo, vai te pegar, vai te matar. Ele acorda, levanta, né, jubilante. Ele estava tão assim, sério, que ele nem percebeu que o cabelo estava cortado. Ah, eu já venci tantas vezes nessa vida, eu já venci luta pior do que essa, e Deus sempre esteve do meu lado, vou vencer de novo. A Bíblia diz assim, ó: porém, Sansão não sabia, mas Deus não estava mais com ele. Abra a Bíblia aí se você tiver, ou se você quiser olhar o monitor. É só esse trechinho que eu vou pegar aqui. Faz a gentileza, Rafael. Juízes 16. Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Disse ela, Dalila falando com ele: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele acordou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como tantas vezes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha se afastado dele. Eu quero te perguntar, você não precisa me responder: você tem certeza de que Deus está do teu lado? Você tem absoluta convicção de que Deus está do teu lado mesmo? Porque se Deus está do teu lado, por que tantas coisas ruins acontecem? Se Deus está do teu lado, está dentro da tua casa, por que tanta desgraça acontece? Porque tanta briga, tanto ódio, tanta perseguição, tanta dor de cabeça, tanta doença, tanta miséria, tanta tristeza acontece se Deus está do teu lado? É uma pergunta, tá? A resposta é das mais variáveis. Bom, Sansão não percebeu. Quanto tempo leva uma pessoa a perceber que Deus se afasta dele? Às vezes anos. Demora. Às vezes, se a pessoa for muito atenta, é rápido, mas no modo geral todo mundo é meio lento com isso. Ah, porque eu tenho fé, porque eu vou na igreja, porque eu oro, eu falo com Deus, eu tenho a Bíblia aberta. Isso não prova nada que Deus está com você. Ah, porque eu rezo, porque eu não passo uma noite sem orar. Isso não traz Deus na sua vida. Deus não vai ficar na sua vida por causa disso. Tem 4 pilares que tem que ser cumprido para Deus falar assim: ó, eu vou comprar a sua briga. Não interessa o que acontece, por causa disso eu vou comprar a sua briga. Agora, se você não seguir a lista, religião não vai. Eu conheço gente dentro de religião fracassada, conheço pastores fracassados, conheço bispos fracassados, conheço sacerdotes fracassados, conheço de tudo que você pensar. Aí a gente pensa que nessa questão, Deus está comigo. Sansão acordou achando que estava com Deus, deve ter orado, deve ter falado com Deus, mas Deus não ouviu a oração dele. A Bíblia diz que os inimigos vieram, eram poucos, deram um chicote nele, meteram o couro nele, bateram nele, coisa que não era coisa de acontecer, que ele tinha mais força. Ele apanhou, amarraram ele e pegaram 2 ferros quentes fervendo e furaram os olhos dele, cegaram Sansão. Quando Deus não está com uma pessoa, ela vai ficando cega. O inimigo vai trabalhando na vida dela, ela não enxerga. O inimigo vai quebrando uma coisa, o inimigo vai destruindo outra, e a pessoa fala: ah, mas isso é assim mesmo, né? Isso faz parte da vida, é a cegueira espiritual. Pode um cego ajudar o cego? Pode um cego dirigir o cego? Pode quem está no buraco tirar quem está no buraco? Não pode. Então prenderam Sansão, cegaram ele e levaram ele amarrado para casa e colocaram ele numa pedra de moinho que tinha que ficar virando em volta. Sansão, fica aí rodando. E ele andava, você sabe que em círculo, né? Estava se ciscando igual galinha. E ele pensando, certo, não sabia o que estava acontecendo. Meu Deus, eu ando e não chego em lugar nenhum. É aquela pessoa que faz e nunca tem nada. Luta, e o pouco que tem perde. Gideão, por exemplo, uma outra história, ele estava passando um momento difícil, passando um perrengue na vida. Você chegou a ler esse capítulo? Passando um perrengue na vida.
Aí ele estava lá revoltado, Deus apareceu, conversou com ele, falou: homem valente, o Senhor está com você. Ele falou: opa, então tem coisa errada, o Senhor está comigo? Porque quando Deus está com uma pessoa, a vida da pessoa tem que caminhar sucessivamente em vitórias. O Senhor está comigo, eu estou comendo pão que o diabo colou em cima, passando vergonha, perdi tudo, isso. Eu não sei. O Senhor está comigo, cadê a tua palavra? Eu quero a tua palavra. Ele reivindica, fala. O anjo olha para ele, sorri e diz: isso mesmo, Gideão, é assim que um homem de Deus deve se portar, exigir os seus direitos. Porque na Bíblia está escrito assim: ó, direitos não exigidos são direitos inexistentes. Repita comigo: direitos não exigidos são direitos inexistentes. Se você não exige o que você tem direito, é como se não existisse um direito. Então, se tem uma promessa e eu não reivindico essa promessa, é como se nunca tivesse tido essa promessa para a minha vida. Se tem uma promessa que eu sou sarado pelas feridas de Cristo, eu tenho que reivindicá-la. Amém? Amém. Então a gente vê Gideão nessa situação. Deus fala assim: é isso mesmo, é com essa fé, é com essa maneira de pensar que eu vou livrar Israel. Então a gente vê duas situações: o Sansão, que peca, perde a presença de Deus e não se dá conta. Nós vemos Gideão, que estava passando um perrengue, mas reivindica, porque Deus fala: eu estou com você. Pera lá, se Deus está comigo, por que eu estou nessa perrenga lascada? Então, se Deus está comigo, eu estou nessa perrenga, o problema é estar comigo, porque Deus não tem defeito, Deus não falha. Agora, se você falar: então se Deus está comigo, o problema está com Deus. Não, Deus não tem defeito, Deus não fala, Deus é perfeito. Se eu faço tudo certo e Deus está comigo, pera lá, Deus me mostra aonde é que eu estou falhando, e eu vou consertar, porque eu quero que o Senhor seja general de guerra, eu quero que o Senhor esteja na frente. Foi o que eu falei com Ismael. Ismael tem decisões para tomar. Eu falei: Ismael, é Deus na frente. E se Deus falar vai, se Deus falar fica, se Deus falar isso, é isso que é colocar Deus à frente. Aí você coloca Deus à frente, você fala, Deus fala vai, você fala não vou. Deus fala: tá bom, então se vira, o problema é teu. Deus fala faz, não faço, tá bom, arca com as consequências. Deus vai se distanciando da gente. Então hoje eu vou ensinar para você os 4 grandes pilares para Deus dizer: eu vou ficar na tua vida, e não vou ficar do lado, nem atrás, eu vou ficar na frente da tua vida. Diga: assim seja. Assim seja. Tem uma passagem, não sei se a pastora vai conseguir abrir, é a passagem que os discípulos estão no mar, e o mar está revolto, o barco está quase afundando, Jesus estava andando sobre o mar, e a Bíblia diz que os discípulos estavam assustados, mas Jesus queria passar à frente, Jesus queria estar na frente do barco, mas eles não deixavam, de tanto medo, e o barco estava afundando. Às vezes acontece isso com a gente. Deus quer passar na frente do nosso casamento, Deus quer passar na frente da nossa vida financeira, Deus quer passar na frente da nossa vida espiritual, Deus quer controlar, quer estar na nossa frente, e a gente não deixa, porque a gente é teimoso. O que acontece com o nosso barco? Vai afundando. A gente vai cansando, vai ficando cansado, revoltado, angustiado, culpando os outros, daqui a pouco pensando besteira da vida. Você achou, pastora? É João 6, mas tem no Mateus 14. Deixa eu ver qual que tem. Veja qual que fala aí. Tem um trecho aí que fala bem legal. Mateus 14? Deixa eu ver se é. Mateus 14, 22. 14, 22. Então vamos ver se é o 14, 22. Pode ser. Os discípulos, porém, Jesus falou, total, mas seguindo o vento forte, teve começando a ir tentando a mão. Não é essa parte, eu acho. Não é. É João 6,15. Que a gente está vendo aqui, né? A gente fala é porque tem referência, tá? Não é que a gente é tão bom de memória assim, não, viu? João 6,15. Também não é. É outra passagem da tempestade.
João 6,15. Mas nós achamos, vamos achar. Eu falei e vamos mostrar. Seis 15, não é? Quando você falou que era Marcos o quê? Mas não tinha Marcos? Marcos é Marcos 6,45. Então é esse. Não, é Marcos 4. Deixa eu ver lá. Não é esse. Não é essa passagem, não. Marcos 4. Não é também. Eu bato o olho aqui, eu vejo que não é. Jesus apazigua a tempestade. Pode ser. Deixa eu ver. Não é essa também, não é essa passagem aqui, não. Mateus 8, Lucas 8, 22. É muito versículo, né? É que na hora do culto acaba vindo à memória esses trechos. 8, 22, deixa eu ver se é esse. Não é também não. É outra passagem. A pastora vai achar para a gente lá. Essa passagem é aquela questão que Jesus estava atrás do barco e o barco estava afundando. Enquanto ele estiver atrás da sua vida, é só perdoada. Perde isso, perde aquilo, dá errado aqui, você fica nervoso, você está na igreja. Porque eu estou na igreja, eu faço campanha, porque não sei o que tem. Mas você tem certeza que Jesus está na tua vida, está na frente da sua vida? Estar com você é uma coisa, estar na frente é outra coisa. Jeová de guerra não fica do lado, ele fica na frente. Vamos para a batalha? Vamos, eu sou o general de guerra. Você vai para a luta, mas a guerra é dele. Então eu quero pegar aqui, até que a pastora acha para a gente, eu quero pegar aqui a primeira coluna, a primeira base de sustentação para Deus estar na sua vida. Se não seguir a risca, não tem como. João, Evangelho, capítulo 1, Evangelho capítulo 1, versículo 11 e 12. Essa é o primeiro alicerce para Deus estar na minha vida. Tá? São seguidos de 4. Então, olha lá. Veio porque era seu. Quem era seu? Judeu. Jesus era judeu, nasceu no meio do judeu, fazia parte do povo judeu. Mas os judeus não aceitaram Jesus. É só você pesquisar na internet, judeu não aceita Jesus. 95% ou mais judeus não acreditam em Jesus nem a pau. Eles acreditam que vai vir alguém ainda. Eles comparam Jesus a um profeta qualquer. Eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como Salvador, como Messias, como Rei dos Reis. Judeus não acreditam nisso, não. É só você estudar o Corão, estudar o Torá, estudar essas coisas, saber que judeus não acreditam. Jesus veio para eles e eles não acreditaram. Fazer o quê? Aí versículo seguinte. Aí Jesus fala: se eles não acreditaram, muito bem. Mas, porém, tanto faz, a todos quantos o receberem, todos quem? Todas as pessoas na face da terra. Eu, você, o chinês, o branco, o negro, o amarelo, o verde, o alto, o baixo, o índio, o italiano, qualquer pessoa do globo terrestre que aceitar, que receber. Sabe o que é aceitar e receber? Pegar para você. Aceitar significa colocar em você. Eu aceito você como filho. Você toma aquilo ali para você. Você cuida, vive, faz parte de você. E o receber, olha lá o que fala nessa tradução, fala assim, deu-lhes o poder. Na tradução mais nova fala assim, e tiveram o direito de serem chamados filhos de Deus.
aos que creem no seu nome. Então quem é que tem direito de ser filho? Quem aceita o Evangelho tal como ele é. Então eu quero citar aqui, fica até meio pesado de falar, mas tem gente que aceita parte da Bíblia, mas não aceita a Bíblia. Então essa pessoa não pode ser filho de Deus. Todos nós, fato, somos criaturas de Deus, criados segundo a imagem e semelhança de Deus nos criou. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus e aceitamos o que Ele fez por nós e aceitamos o seu nome em nós deixamos de ser criaturas. Nós passamos a ser reconhecidos como filhos legítimos de Deus. Aí vem aquela questão, quando as pessoas vão orar ao Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. Mas isso é mentira lá adiante. A maioria é mentiroso, não aceita o Evangelho, não vem para a igreja, critica a Bíblia Sagrada, faz piadinha com a Bíblia e fala Deus é pai, não é padrasto. Nunca leu a Bíblia na vida para falar uma besteira, uma asneira dessa. Tem nada de pai e padrasto não. Ou Deus é pai ou Ele é criador. Tem duas, uma, ou você é filho ou é criatura. Tem duas, uma, Ele está com você ou não está com você. Simples. E ele diz então que quando nós aceitamos o Evangelho, nós passamos a ter direito de serem chamados filhos de Deus. Na verdade, ele fala que quando nós aceitamos o seu nome, aí eu vou para a primeira epístola de João, primeira carta de João 5:7. Já falei isso para vocês, tá? Estou tornando a frisar para você ficar bem craque com isso. Quando você encontrar um doido varrido que fala é filho de Deus, você pode questionar ele aqui. E não tem aonde correr, viu? Não tem aonde fugir. Está escrito? Tá. É lei? É. Não tem jeito. Porque 3 são que testificam no céu. Quem que não sabe? Pai, Filho e Espírito Santo. A gente está cansado de saber, aprendeu desde quando estava na barriga da mãe. A Débora fala que lembra de coisa que ela ouvia pelo umbigo da mãe. Ó pai, você falou isso. Como é que você sabe? Eu ouvi no umbigo da mãe quando estava na barriga. Não sei se ela tem razão, mas está escrito lá, são 3 que dão testemunho no céu, que testificam. A gente sabe, Pai, Filho e Espírito Santo, mas a Bíblia diz assim, ó, Pai, Palavra e Espírito Santo, os 3 são um. Ué, e o Filho? Está no mesmo lugar, Palavra. Então quer dizer que Jesus e a Palavra é a mesma coisa? Com toda certeza. Quando você diz eu aceito Jesus, você está acabando de afirmar: eu aceito a Bíblia Sagrada, eu aceito a Palavra de Deus, sem questionar, sem murmurar, sem duvidar. O cara me perguntou: o senhor concorda? Foi até o irmão do Chico Baltazar. É isso, o irmão dele que me perguntou: mas o senhor acha justo certas coisas? Como é que chama seu irmão? Ivan me perguntou: mas o senhor acha justo e tal? Ele fez uma pergunta assim: tem coisa que eu não acho justo, só que a minha vontade é insignificante perto da vontade de Deus. Se Deus colocou lá, eu vou aceitar. Vou fazer o quê? Quando entra na minha vontade, é a minha vontade ou a vontade de Deus? É de Deus. Então, se está escrito que Deus existe antes de mim, vai existir depois de mim, eu acho justo. Deus sabe todas as coisas. Então 3 são que testificam: Pai, Palavra e Espírito Santo. Então quando eu aceito Jesus, eu estou dizendo: eu aceito toda a Bíblia Sagrada. Aí tem os caras de pau que falam: eu não concordo com o Velho Testamento, eu não concordo com o Apocalipse. Sabe com quem ele concorda? Só com as partes bonitas que falam as coisas boas. Ele é um cara de pau que ele abre o Velho Testamento, no Salmo 23, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 91, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quer dizer, está no Velho Testamento. Não tem esse negócio de Velho Testamento. A Bíblia fala assim, ó, a liteira de Salomão, ela é carregada por 2 cavalos. Na frente vai o novo, atrás vai o velho. Liteira, na verdade, são 2 varões e tem uma, eu não sei falar, tipo uma casinha, né, montada, onde o rei senta. Então o que é a liteira de Salomão? É onde o rei se assenta, é onde Jesus
se assenta. Mas carregada pelo Novo e pelo Velho? Sim, carregada pelo Novo Testamento e pelo Velho Testamento. Um integra o outro. Não tem esse negócio de falar que não está ligado e está ligado. Os dois são um só. Se você pesquisar a palavra Bíblia, significa enciclopédia. Um livro montado com 66. Eles são 66 que formam só um livro. Como é que você vai escolher o que vai ser de Deus e o que não vai ser de Deus? Ou é tudo, ou é nada. É igual a pessoa que tem filho. Tem filho e vai casar. O cara fala: eu quero casar, mas não aceita meu filho. Meu amigo, vai casar? Tem que aceitar eu e minha bagagem. Tem que aceitar eu e minha bagagem. Se não aceitar o filho, como é que vai viver bem na família? Então é a mesma coisa do Evangelho. Primeiro passo: eu preciso aceitar toda a Bíblia Sagrada, como ela é, como está escrito. Nem mais, nem menos. É o primeiro pilar. Diga: eu preciso obedecer a Bíblia Sagrada. Primeiro regra ou primeiro pilar para que Deus esteja na sua vida. Segundo pilar: é necessário. Você achou que eu pedi? É Marcos 6,48. Isso, Marcos 6,48. Deixa só, como eu tinha falado, deixa ela mostrar para a gente. Marcos 6,48. Isso está acontecendo com muita gente. Olha que legal. E vendo que estavam cansados de remar, porque o vento era ao contrário, perto da quarta vigília da noite. A quarta vigília é 3 da manhã, tá? Aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar Adiante. Você acha que Deus não quer estar na frente da sua vida? Você acha que Ele não quer ajudar você a administrar o seu dinheiro? Você acha que Ele não quer te abençoar sua família, o teu casamento, abençoar a educação dos seus filhos? Mas você fala: eu sou mãe, eu sei. Aí Jesus fala: tá bom, então eu não te ajudo. Faz o que você acha que tem que fazer. Porque eu sou profissional, eu sei. Tá bom, faz o que você tem que fazer. Aí perde, bate a cabeça, tem prejuízo, é passado para trás, é logrado, não recebe. Vai ficar bravo. Por que Jesus deixou isso acontecer comigo? Cabeça dura. Não deixou Jesus passar à frente. Se você for ler depois adiante, nós não vamos ficar lendo. A Bíblia fala então, quando eles deixam Jesus passar à frente, Jesus entra no barco, ele sobe no barco, vai na proa, a proa é a frente do barco, e ele diz: acaba vento, cesse as ondas, e tudo se faz bonança. Por quê? Porque agora ele estava na frente de todos eles. O que Deus quer de você é estar na tua frente. Deus quer te ajudar você estando na sua frente, abrindo os caminhos, derrubando gigantes, transportando as montanhas. Ele não quer que você seja Deus. Ele quer que você continue sendo você, acreditando nesse Deus maravilhoso. Agora, se você quiser fazer as coisas do seu jeito, vai fazer, vai bater a cabeça. Segundo pilar, que está em Romanos, depois a pastora acha para a gente também. A Bíblia fala que é necessário. Quem já se batizou comigo sabe. Quem eu já batizei sabe que eu faço isso. Às vezes eu não fico fazendo aqui na igreja apelo, né? Tem pastor que faz apelo todo culto. Eu não concordo muito por causa de algumas determinadas cabeças de pessoas. Às vezes a pessoa acha que porque vem na igreja, fez um apelo, aceita Jesus, vem aqui, ela acha que está salvo para o resto da vida. Aceitei Jesus, estou salvo. Não. Eu deixo para fazer na hora do batismo. Às vezes eu faço em algum momento o apelo, mas não é regra. Quando eu vou batizar, eu batizei alguém aqui? Isso, vocês vão lembrar. Quando eu batizei vocês, eu falei assim: ó, você confessa que é pecador? Foi? Confesso. Você se arrepende? Você se arrepende dos pecados? Se arrepende. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? O que eu estou fazendo você fazer? Confessar Jesus publicamente. Jesus disse que é necessário a gente fazer uma confissão dele publicamente. Ah, mas Deus sabe o que tem no meu coração. Ele colocou uma boca em você para quê? Só para encher de comida? Só para ficar falando mal dos outros? Você precisa confessar. A Bíblia diz em Romanos: se com a tua boca crer, você achou? 10:9. Se com a boca crer e no teu coração, se com a boca crer e se com a boca confessar e no teu coração crer, será salvo. Eu preciso confessar Jesus. Olha lá,
e a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres Deus, e Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Eu preciso fazer a confissão dos meus pecados publicamente. Não é contar o que eu fiz para os outros, mas dizer: eu não presto, sou pecador, Senhor, te recebo, porque é o Senhor que redime meus pecados, e a partir de hoje só o Senhor é Deus na minha vida. Isso tem que acontecer uma vez na sua vida. Aí tem uns doidos varridos de umas igrejas aí, que o cara faz isso, né? O cara já aceitou Jesus, já confessou. Toda vez que vê um pastor de um preletor novo na igreja, e o pastor fala assim: irmão, quem não aceitou Jesus, quer aceitar Jesus agora, levanta a mão. O cara faz isso 50 vezes na vida. É uma vez só, gente. É igual batismo. Você tem que aceitar Jesus, confessar Ele uma vez na vida. Agora, todo culto você acha que virou o quê? Virou panqueca de segunda-feira? Não é, aí vira banalização. Você tem que fazer isso consciente uma vez na vida, mas com todo o teu coração. Então esse é o segundo pilar para Deus estar na minha vida. Primeiro, eu aceito a palavra. Segundo, eu confesso que sou pecador e confesso dele estar na minha vida. Eu preciso dele. Terceiro pilar para que ele possa estar nas nossas vidas é a passagem de Nicodemos. João 3, se eu não estou enganado, Nicodemos era um cara da lei. Aí ele veio perguntar para Jesus, e ele falou: Senhor, o que eu preciso para me salvar? É uma pergunta tão simples, né, Luiz? O que a senhora precisa para se salvar? Aceitar Jesus. Quase isso. Não é isso. O que você precisa para se salvar, Camila? Preciso fazer conforme está escrito. A ficha é viva, ela não sabe o que está escrito, ela falou conforme está escrito. É igual eu perguntei uma vez para um pastor: quantos você esteve na Bíblia? Ele falou: esteve muito aí na Bíblia, viu? Ele não sabia quando. Então, assim, qual é a regra para que Jesus, o terceiro pilar para que ele possa estar na minha vida? É a questão que ele falou para Nicodemos. Nicodemos falou: o que eu preciso fazer para nascer de novo? Para ser salvo, melhor. Jesus falou: olha, você quer ser salvo? Quero. Então você precisa morrer. Olha para quem está ao teu lado: você tem que morrer, Fábio. Mas ele não está falando de você parar de viver. Ele não está falando de morte. Ele está falando de você parar de morrer, ir para o inferno, ou sei lá para onde, ou ir para a caixa prego. Ele está falando que você precisa morrer para o pecado, parar de ter prazer nas coisas erradas. Você veja, veja bem, eu não sou de ficar fazendo essa polêmica, mas saiu essa porcaria da Netflix aí. Não que a Netflix seja ruim, mas lançaram aquele filme de Natal, da Porta do Fundo. Gente, que banalização do Evangelho, dizendo que Jesus era gay, namorava o diabo, José era chifrudo. Agora, eu penso assim: fazer protesto e tal, sabe o que eu faço? Eu assisto. Para mim não serve, eu assisto. Eu assisti isso porque você não vale nada também. Você assistiu porque você é outro maluco. Mas gente, banalização do Evangelho pela santa paciência. Eu acho uma coisa horrível isso. Agora, eu não tenho culpa que eles não têm temor a Deus, vão pagar. Vocês sabem como é que morreu alguns cantores aí famosos, né? Como é que chama aquele da banda lá dos Beatles? O John Lennon. John Lennon foi? Não foi John Lennon, foi John Lennon. Não foi o John Lennon que morreu afogado no vômito? Teve um que falou que eles eram: nós somos mais popular que Jesus Cristo. Nem Jesus Cristo morreu afogado no seu próprio vômito. E eu poderia contar aqui dezenas de casos para vocês. Marilyn Monroe disse que ela, nem Jesus Cristo iria fazer a fama que ela fez. Chegar no quarto dela lá novinha, morreu com overdose. E tem tantos casos. Vai brincar com Deus, brinca com Ele, fica fazendo piadinha. Você vai ver os caras que fez esse filme, essa palhaçada, o que vai acontecer em 2020. Escuta só,
Até 2020 você vai ter notícia: nossa, morreu, fulano passou por isso, fulano está com essa doença. Vai ver o que? Vai ver o retrocesso do que a pessoa fez com o Evangelho. A Bíblia diz que aquele que envergonhar Jesus diante do Pai será envergonhado. Gente, nós não podemos. Se eu não concordo, beleza, eu não tenho que criticar, eu não tenho que ficar banalizando. Especial de Natal, só se for Natal do suíno do especial de Natal, que é esse, meu amigo? Especial de Natal dos quintos do inferno, raio que parta. Isso não é especial de Natal, não. Agora assiste quem está mais perturbado, quem fez. Eu não assisti, não quero nem ver. Um pastor falou: você assistiu? Eu falei: não. Eu assisti. Eu falei: você está pior que o cara que fez lá, o diabo, ou outras coisas. Não, mas eu assisti para ver até onde que ia ser sem vergonha. Eu falei: você é pior que eles. Eu não quero saber o que aconteceu. Estou um pouco me lixando. Então Nicodemos falou: o que eu preciso para ser salvo? Você tem que morrer. Nicodemos falou: não quero morrer não, eu quero viver. Jesus falou assim: Nicodemos, a regra é, se você quer a vida eterna, você precisa morrer. O que Jesus estava dizendo? Você tem que parar de ter prazer nas coisas do pecado, parar de ter prazer nas coisas do mundo. Que adianta você ir na igreja e continuar fumando maconha, cheirando, bebendo cachaça, se prostituindo, pulando a cerca, indo em motel, fazendo outras coisas, e depois vem para a igreja com cara de santo? Que adianta você vir para a igreja com um saiotão que vem até na canela, aqui que vem até no joelho, no canela, tornozelo, chega com a bolsinha: paz de Deus, irmãs, paz de Deus. Vira a esquina, não tem ninguém, dá uma olhada para cá, dá uma olhada para cá, tira o baseadão daqui. Chega em casa com um enxertinho que entra no rego, não sei da onde lá. Vai pentear macaco, rapaz. Vai caçar banana com bodoque. Está cheio desse tipo de gente. Então Deus não quer isso não. Você quer entrar? Quero. Então você tem que mudar. Você tem que mudar, você tem que parar de certas coisas. Você tem que parar de ser bocudo, ficar falando palavrão. Você tem que parar. Você tem que ser mais calmo, mais benevolente. Ninguém vai ser santo de barato. Mas você tem que procurar melhorar como cristão. Isso é nascer de novo, ter prazer de ir ao culto, ter prazer de aprender a palavra de Deus. São os três pilares, regras. E o último, que eu acho mais difícil, que eu acho que poucos conseguem, é a questão do livre-arbítrio. Todo mundo sabe o que significa livre-arbítrio? Alguém não sabe? Levanta a mão e explica. Todos sabem. Você sabe o que é? Não sabe, você ainda é bem jovenzinho, né? Você sabe o que é o jacizense? Quem mora em Jaci é jacizense, né? Quem mora em Fernandópolis é o quê? Fernandopolense. Quem mora em Mirassol é o quê? Mirassolense. Quem mora em Três Coração é o quê? É o quê? Três coração é bem curtinho, né? Então a gente para. Então a gente para. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o seguinte: é o direito que você tem de fazer as escolhas da sua vida, tá? Você tem direito de escolher o caminho que você quiser. Quer ir para macumba? A porta está aberta, tá, irmão? Você pensa que eu vou ficar te segurando pelo pé aqui na igreja? Ô bispo, eu quero ir para macumba. Pode ir. Ô bispo, eu quero ir fazer ponto com os gays ali, o Carbucho e o cunhado dele, o genro dele. Mas quer fazer ponto com os gays ali? Pode ir. Pode ir. Aí já leva o carequinha também, já leva o carequinha e leva o seu Jorge. Eu não deixo, estou ciumento. Leva o seu Jorge. Agora sei, eu estou brincando, mas leva o Roger de sapato alto, batom e fio dental? Gente do céu, nem o Satanás passa ali. Você só vai olhar na noite. Não. Agora, o líder de todos eles estava lá em casa, ficou 3 dias. Estava lá, chegou lá? Sabe Deus. Mas são pessoas, tá? Não é o caso. Aí a gente fala assim: o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você fazer o que você quiser. Só que assim, Jesus falou assim: eu coloco 2 caminhos.
A vida inteira sempre vai ter duas escolhas. Não existe 3, 4 escolhas. Existe a certa e existe a errada. Existe a que pode agradar a você e a que pode agradar a Deus. Ele falou: 2 caminhos eu te proponho. O da bênção, que é a palavra, quando você resolver passar por ela, eu vou contigo. O da maldição, que é sem a palavra. Se quiser por ela, toca o barco, não conta comigo. Fala. Alguém assistiu aquele desenho ou filme, Alice nos Países Maravilhas? Já assistiram? Tem filme que é desenho, né? Ela corre atrás do coelho, cai num buraco, tal, aquela coisa, aquele mundo maluco, que é esse mundo que a gente vive e tal. Aí ela encontra um gato, ela olha para o gato e fala: quem é você? Aquele gato tranquilo fala: eu sou o gato, sou o gato. E aí tem 2 caminhos. Ela fala assim: seu gato, para onde é que leva esse caminho? Ele responde assim para ela: para onde você quer ir? Ela fala: não sei. Ele fala: então tanto faz. Qualquer caminho que você pegar vai levar você a algum lugar. Se você não tem um propósito na vida, tanto faz você fazer a sua vontade, meu irmão, toca o barco. O que der, deu. O que perder, perdeu. Entendeu? Dá um tiro no escuro. Agora, quando você fala: eu sei o que eu quero, então você tem que saber o caminho que você toma. Então, quando a gente fala do livre-arbítrio, a gente está falando da livre direito de escolha. Nós temos livre-arbítrio? Sim ou não? Sim. Quem concorda, levante a mão. Quase todos. Quase todos. Eu não posso levantar a mão, porque o dia que eu aceitei Jesus, eu orei e falei: Senhor, não seja mais a minha vontade, mas seja a tua vontade. O que eu fiz aquele dia? Eu falei: Senhor, eu estou abrindo direito mão do meu livre-arbítrio. Eu não vou fazer mais o que eu quero, eu vou fazer o que o Senhor está me ensinando. Quantas coisas, irmãos, quantas coisas a gente vai pegar e a gente vai fazer do jeito que a gente quer. Isso não é livre-arbítrio, isso daí é o livre-arbítrio. Agora, você fazer assim: Deus, eu vou fazer a sua vontade, é você ignorar o que você quer. Vamos supor Ismael fala: não, eu quero construir uma casa em Jaci. Deus fala: não, constrói em Fernandópolis. Não, vou construir em Jaci. Pode construir. Depois vem as dores de cabeça, vem as brigas, vem as separações e tal. Se Deus falar em Fernandópolis, não adianta. Ah, mas é que eu gosto de Jaci. Mas não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Então, eu não quero ir no culto mais de sexta-feira. E Deus fala: vai, porque eu quero te ensinar. Não vou. Então arque com as consequências. Eu não quero mais dizimar. Um direito seu, mas arque a consequência, porque ladrão não entra no reino dos céus. Livre-arbítrio, abrir mão dele é difícil. Vou ser sincero, não é fácil. Eu acho que dos 4 é o mais difícil, porque você não vai poder fazer o que você gosta, você não vai poder fazer o que você quer, você vai ter que fazer a vontade de Deus. Suponhamos que Deus chamou você para ser patrocinador, e você fala não. Você está dizendo que não quer nem saber do livre-arbítrio, você não está nem aí com a vontade de Deus. Agora você fala: Deus, o Senhor me chamou, eu vou obedecer. Se o Senhor me chamou, eu vou obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. O apóstolo Paulo deu 2 falas sobre isso. Ele diz assim: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, quando nós chegar nesse nível, o diabo está lascado com a gente. Se não sou eu mais que estou aqui, é Cristo, ele está lascado. Eu posso pisar na macumba, os macumbeiros vai cair tudo encapetado. Eu posso pisar numa casa imperturbada, numa casa demoniada, e a Bíblia diz que luz e trevas não misturam. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Ele diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ele fala várias questões sobre isso. Não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Você já parou para pensar qual é a vontade que prevalece na sua vida? Se é a sua ou se é a vontade de Deus? Você acha que a vontade de Deus é que você fique falando palavrão? Você acha que a vontade de Deus é que você fique brigando?
Você acha que a vontade de Deus é que você venha para o culto, dentro do carro, xingando seus parentes, nervosinho, ameaçando o carro, que vai tomar o carro, vai virar o carro, e que não sei o que tem, vai vir para a igreja com essa cara lambida, ela está indo sem dinheiro. Você acha que é essa a vontade de Deus? Não. Ele quer que a gente seja transparente. Não seja mais a minha vontade, mas a tua vontade. Qual é a nossa vontade? Deitar, dormir, assistir, tomar um negócio gelado, comer gostoso, descansar. A nossa vontade é essa. Mas qual é a vontade do nosso espírito? Se alimentar da palavra de Deus, ouvir. Oh Deus, eu estava precisando disso, eu vou levar em prática. Então esse é os 4 pilares para Jesus estar operando diretamente na sua vida. Mas e as demais coisas que serão acrescentadas? Se eu levar risca, sendo o Evangelho como ele é, não fique, não guarda de mim. Não, eu vou fazer, está escrito, eu vou fazer, eu quero saber. Se Deus é, e se não é, eu vou fazer. E depois, o que mais que eu falei? Confessar os pecados. Já confessei Jesus. E depois, o que mais que eu falei? Nasci de novo. Abandonei aquela vida promíscua. E agora? Eu abandonei minha vontade. Minha vontade às vezes é descascar banana, de xingar, destroncar uma meia dúzia de pessoas, mas não é mais a minha vontade que prevalece. É a vontade daquele que me criou. Jesus, me ajuda. Eu quero ser um cara melhor, um pastor melhor, um pregador, um evangelho. Eu quero ser uma pessoa melhor. O que vai acontecer? Ele vai falar, Moraes, dá licença, eu vou passar à frente do seu barco. Não porque você é bonzinho, mas porque você seguiu as 4 regras básicas para eu estar na frente do seu barco. Aí ele vai na frente do meu barco e as coisas começam a acontecer. Começa a vir milagre, começa a vir bênção, começa a ter testemunho, começa a ter resultado financeiro, as coisas não é do dia para a noite, você não chega pobre e acorda rico, não. Essa ideia, eu vou pedir para Jesus me dar dinheiro. Ele não vai abrir o céu e derramar dinheiro na sua mão. Ele vai te dar a condição de trabalhar, ganhar dinheiro, ser fiel e te prosperar. Agora, se ele te abençoa, te dá a condição de ganhar dinheiro e você não é fiel, cai no saco furado, você nem vê onde vai o seu dinheiro. Então a questão é essa. Aí ele entra na frente do seu barco e as coisas começam a caminhar. Você fala, poxa, depois que eu fui para a igreja, se você fizer uma autoanálise, depois que você veio para a igreja, quantas coisas que melhoraram na sua vida? Talvez não está 100%, mas olha quando você não vinha para a igreja e olha hoje como você veio para a igreja. Ele orou várias questões, sua pessoalmente, no convívio com as pessoas, a forma de você lidar. E se melhorou um pouco, pode melhorar muito mais se você levar à risca o que está escrito no Evangelho. Amém? Amém. Curva tua cabeça um instantinho, fecha os olhos. Pessoal da internet mesmo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa palavra. Eu tenho certeza que é uma palavra evangelística, poderosa e de grande valia de todos aqueles que ouviram nesta noite. Nos abençoe, abençoando os dizimistas, ofertantes. Quando nós nos tornamos filhos e abrimos mão da nossa vontade, nós nos tornamos, por exemplo, dizimistas, ofertantes. Não damos o dízimo na igreja porque achamos bonito. Não devolvemos o dízimo na igreja porque a gente quer fazer merchan com alguém. Não, porque está escrito que o dízimo pertence ao Senhor. E se é do Senhor, a gente obedece o Evangelho. Assim, meu Deus, nós fazemos para que o Senhor esteja à frente da nossa vida e nos abençoe naquilo que fica em nossa mão, os 90%, para que haja abundância, mudança de vida, para que toda honra e glória seja para o Senhor. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Amém. Se alguém precisar do envelope do dízimo ou da oferta, Dona Anice e o Rafael passa. Se estiver precisando e quiser ir, fica à vontade. O azulzinho é dízimo, o verdinho é de oferta. Fica à vontade. Bispo, eu não quero fazer dízimo, não quero fazer oferta, eu não quero só ir no escuro. Amém. Não tem problema nenhum. Você só não pode reivindicar aquilo que você não planta. Tem uma música que fala: o chão só dá se a gente plantar. Se a gente plantar. E se a gente não planta, O chão não dá. o chão não dá. Eu quero colher? Quero. Então trate de plantar. É plantando que se dá, é dando que se recebe. Fato. Então, a pastora está com a Bíblia aberta aí. Que dia que é hoje do mês? 13.
Sexta-feira E olha que eu 13. abri, Provérbios 13. Sexta-feira 13. A macumba come solto na sexta-feira 13, gente. Quem foi já nesses lugares sabe do que eu estou falando. É um dia propício para fazer trabalho em canavial, sete quedas, encruzilhada, em catatumba. Ai, nada pega em mim se você seguir as riscas do que eu falei aqui, senão pega sim, ó. Eu vejo tanta gente aí lascada da vida que fizeram macumba, estragou a vida da pessoa. Vi gente que já foi que fizeram macumba, já até para religioso, a vida do cara virou de ponta cabeça. Você tem que estar firme com Jesus. Aí a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Mas eu preciso seguir os 4 pilares para que ele esteja na frente da minha vida. Se é macumba, vai bater de frente com Jesus. Jesus fala: aqui não, jacaré. Aqui não. Amém? Dia 15, falou 13? 13. Se você trouxe o dízimo, sua oferta, passa lá, pastora, coloca lá. Se não trouxe hoje, vai fazer outro dia, amém? Glória a Deus. Isso, né? Então aprende cedo, né? Aprende cedo. 13, viu? Isso, bispo, eu trouxe o dízimo, eu trouxe a oferta. Mais alguém? Isso, entrega aí. Glória a Deus. Mais alguém? Tá bom, a gente vai orar? O que está escrito? 13. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será compensado. Zomba? Ele acredita! A hora que você for para casa, vai aparecer uma enxugadeira na frente da sua vida. Um enxumulambo. Principalmente quem vai a pé. Tem alguém que vai a pé aqui? Pensou você dirigindo, passando numa rua escura, apareceu um capa preta lá e fala: aí você toca o carro e ele pula para dentro do carro e senta do teu lado e te abraça, fala: te encontrei. Mas não dá tempo de andar 50 metros, bate o carro, morre infartado. Não, é que ninguém aqui nunca viu um demônio de verdade, eu acho. Gente, se vocês verem um demônio de verdade desses perigosos, você mija na calça. Feio, é feio. Eu já presenciei muitos. Um grupo deles não era tanto, mas já presenciei alguns que eu vou falar para você, da gente chegar a arrepiar. Você vê que é verdade, você vê que não é você vê que não é uma encenação, não é nada, é uma coisa verdadeira. Você é feia. Tem? Ué, Jesus não falou que tem? Tem. Aonde eles estão? Por aí, soltos, esperando uma oportunidade desobediente, e ele vai lá e pega. Pode ser que ele não te apareça, né, de forma espiritual, mas ele te aparece em forma de problemas na vida, de acidentes, de dores, de tantas outras coisas. Você acha que tem matado as pessoas aí? Que tem levado as pessoas precocemente? Você acha que é Deus? Quem foi que matou a família de Jó? Foi Deus? Foi o dia cujo. Foi ele que matou. Então muitas vezes a gente não quer acreditar no que é óbvio, que está escrito na Bíblia. Então eu penso que é melhor prevenir. Falei ontem lá na casa dela que tem um provérbio milenar que fala assim: quando a cabeça não pensa, O corpo padece. Amém. Vamos orar, fica de pé. Em nome de Jesus. Domingo para você que está aqui, pessoal da internet também, se tiver alguém aqui da cidade. Domingo nós temos 2 reuniões, tá? As 2 reuniões é assim, são as 2 iguais, tanto faz. Você pode vir 8 horas da manhã, se for conveniente para você. Se for conveniente, vir às 7h30 da noite. Os 2 cultos são iguais. Às vezes você fala: eu vou nos 2 cultos porque pode ser diferente. É igual. É culto de adoração de manhã. Às vezes você quer ter o dia livre, a noite livre. E se você falar: eu prefiro dormir até mais tarde, eu vim no culto à noite, mesma coisa.
São 2 cultos, até para que a gente possa ter condições de não faltar no domingo. Isso é para a gente não faltar no domingo. Se depender de mim, eu faço tudo para você não faltar. Porque primeiro que o domingo é o primeiro dia da semana. E tudo que começa bem, termina bem. Fecha os olhos. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. E diz assim comigo, diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu venho a Ti, após esta palavra, com uma decisão firme sobre a minha vida. Eu não aceito o inimigo estar me atrapalhando. Eu quero que Jesus esteja na frente da minha vida. Derrotas, fracassos, coisas semelhantes. Não é de Deus. Não aceito. Eu rejeito todas elas. E se em algum momento eu dei brecha, ou alguém fez alguma coisa para me atrapalhar, e existe um mal na minha vida, no meu caminho, eu quero hoje, nesta noite, que o poder de Deus caia de forma poderosa e arranque esse demônio, arranque esse mal da minha vida, porque eu não aceito nada que não venha de Deus. Coloca a mão sobre a sua cabeça, as 2 mãos. Você não precisa orar neste momento, tá? Feche os olhos, fique tranquilo. Cante essa canção comigo, é uma canção antiga. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A tua graça Ele vai nos dar. Eu vim buscar minha libertação. Somente Deus tem poder para dar. Só Jesus me satisfaz. A tua graça Ele vai nos dar. A tua graça Ele vai nos dar. Não precisa orar agora. O nosso Deus, eu como ministro do Evangelho, eu entro nesta oração, neste pleito. É uma guerra espiritual. E a Bíblia diz que as potestades e dominadores desse mundo estão no mundo espiritual. Eu sei nesta hora que existem demônios em várias áreas, que existem problemas em várias áreas, que atuam em várias linhas, dentro de casa, na família, num ente querido, numa perturbação mental, uma perturbação verbal, uma perturbação tamanha que essa pessoa precisa tentar fugir do pensamento. E eu digo agora: o mal, você que recebe o nome de Exu, você que recebe o nome de Exu Caveira, Caveirinha, Caveira da Mata, Caveira da Bananeira, você que recebe o nome de Exu Maria Padilha, você que recebe o nome de Preto Velho, Índio Guerreiro, Cirandinha da Noite, Dama da Noite, Sete Saia, você que recebe o nome, demônio, lá na macumba, como o Exu Morcego, você que recebe o nome de várias entidades, está atuando contra essa pessoa. Talvez ela nem saiba, mas tem um mal atuando contra ela. Talvez tenha um mal atuando contra ela, esperando ela sair da igreja para perturbar a vida dessa pessoa. Dentro de casa, no trabalho, a
perturbação pode estar dentro de casa, no trabalho, num quarto, num cômodo, debaixo de um cômodo, debaixo de uma peça. Talvez essa pessoa recebeu um presente, está atrás daquele presente, um objeto macumbado, enfeitiçado, foi colocado ali na macumba, foi lavado, e talvez tem gente que não percebeu isso, e essa pessoa tem tido um comportamento estranho, essa pessoa não é o que é, essa pessoa é diferente, e eu digo em nome de Jesus, mal aonde você está, aonde você se encontra, você chamado encosto, que se encostou nesta vida, que perturba esta pessoa, que perturba este jovem, que perturba este homem, esta mulher, você está perturbando esta pessoa, lá em casa, no trabalho dela, no social, e essa pessoa vem se fechando, vem se isolando, vem ficando uma pessoa diferente, uma pessoa com semblante diferente. E se tem alguém aqui que está pensando num parente, num ente querido, eu digo em nome de Jesus, o mal, você que está naquele parente, você que está naquele ente querido, sai agora, em nome de Jesus Cristo, bata em retirada, saia, em nome de Jesus, todo mal saia desta vida, saia deste corpo, saia desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, todo mal saia, vai embora, deixe esse corpo, deixe essa vida não lhe pertence, essa vida não é sua, essa vida não é sua, em nome de Jesus Cristo, sai daí espírito ruim, espírito negativo, sai agora da vida dela, sai da vida dela, todo mal, sai, vai embora, deixa angústia, tristeza, sai daí angústia, sai daí tristeza, sai daí dor, sai daí tristeza maligna, vai embora, em nome de Jesus, solta essa pessoa, solta essa jovem, sai daí eixo da morte, você que está colocando essa moça com pensamentos negativos, essa moça que está sofrendo, jovem, está sofrendo tanto, solitária, sozinha, ela acha que ninguém está com ela acha que ninguém gosta dela, sai daí espírito da inferioridade, espírito do complexo de inferioridade, solta essa vida agora, em nome de Jesus, pode soltar essa vida, ora por ela, pastor, em nome de Jesus, isso, todo mal, saia, vai embora, em nome de Jesus Cristo, vai embora, o mal, você que se alojou na vida desse homem, e aonde eu colocar a mão, você vai sair em nome de Jesus Cristo, sai daí agora, sai da vida dele agora, todo mal, tudo que não presta, tudo que foi colocado, amarrado, costurado, que foi feito, família que fizeram contra ele, que ele foi oferecido na infância para alguns encostos, eu desfaço agora e eu digo sai, todo mal, em nome de Jesus Cristo, todo mal, sai daí, em nome de Jesus, todo mal, sai daí, solta essa vida, isso, espírito da morte, isso, pode pôr para fora todo esse mal, esse mal não é dela, essa angústia, essa tristeza, esse vazio, essa solidão, essa raiva, sai daí, em nome de Jesus, pode sair, isso, pode orar por ela, ora forte, são angústias que vai acabando com a pessoa, nome de Jesus, todo mal, nome de Jesus, isso, todo mal, nome de Jesus, sai dessa vida, vai embora, todo mal, tudo que não presta, nome de Jesus, tudo que não presta, sai daí. Larga a vida dela agora. Meu pai, coloca seus anjos ao redor dela. Sai daí. Não deixe que nenhum mal. Sai daí, cobra coral na minha vida escondida. Ora aqui, pastor. Pede a uma obreira que está ali, ora aqui, pastor. Ora para ela. Ora contra um demônio chamado cobra coral. Nome de Jesus. Fica uma obreira aqui perto. Fica uma obreira aqui perto.
de Jesus. Vai chegar aqui agora amarrado. Chega aqui agora amarrado. Nome de Amarrado, Jesus. acordado e sem força. Pode vir, não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Nome de Esse Jesus. demônio pode chegar aqui agora. Cobra coral. Tudo que Pode não vir aqui presta, agora. vai embora. Amarrado na ordem. Nome de Jesus. Pode vir aqui agora. Amarrado, força quebrada. Força quebrada. Em nome de Jesus. Aonde você Todo mal. Aonde Nome de você estiver, Jesus. pode chegar aqui agora. Em nome de Jesus. Todo mal. Todo mal. Sai desta vida. Vai Todo embora. mal que está fazendo aqui na vida. Nome pode de vir Jesus. Vai agora. embora. Agora é uma ordem. Tudo que não presta. Vai embora. Sai desta vida. Todo mal. Vem, chega aqui. Você demônio desse mundo, fora coral. Pode sair da família dela. Chega aqui agora. Todo mal, espírito de morte, vai embora. Sai da mãe, sai da família. Sai, vai embora. Em nome de Jesus. Todo mal. Em nome de Jesus. É uma ordem. É uma ordem. Pode vir. Em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Pode Jesus. vir. Precisa É uma ordem. parar. Você vai sair do quarto dela, debaixo da cama dela, atrás da geladeira, atrás do guarda-roupa, onde você estiver. Pode chegar aqui. Aonde tiver, Senhor. Aonde tiver, Senhor. Jesus, busca ele agora. Pode vir. Pode Busca ele agora. busca lá. Vem. Ele está longe, mas ele está esperando. Esperando ela chegar. Pode trazer amarrado. Em nome de Jesus. Tire sinal da vida dela. Sai daí. Todo mundo. Ela tenta fugir de todo lado, mas ele persegue. Sai. Sai. Vai embora. Em nome de Jesus. Vai embora. Todo mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Solta essa vida. Solta a mente dela. Essa mente que talvez foi escravizada, é uma mulher de Deus, mas uma mente que ficou atrapalhada, confusa. Sai do espírito de confusão, solta a mente dela. Solta a mente dela agora, em nome de Jesus. Sai. Todo mal, em nome de Jesus. Demônio que está dentro da família dela. Demônio que está no dos filhos dela e no marido dela. Vai embora. Sai daí. Porque está atrapalhando a vida dela também. Sai agora. Eu estou mandando, sai agora. Aonde é Jesus? Sai. Todo mal. Em nome de Jesus. Sai. 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 Pode sair. Todo mal. Em nome de Jesus. Vai embora. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por todo mundo primeiro. Em nome de Jesus. Todo mundo, tudo que não presta, sai. Sai daí. Toda perturbação, vai embora. Em nome de Jesus. Solta essa vida, o caminho dele, toda amarração, tudo que incomoda, que entristece ele, sai. Sai e não volte mais, em nome de Jesus. Só segura que ela não caia. Não quero que ela caia. Isso, uma obreira, ajuda aqui, obreira. Duas. Isso, duas obreiras. Isso. Bicho do vento está escondido aí, que vai e volta, e quando volta, volta para destruir. De vez em quando melhora, piora. Isso acontece sempre com ela. Tem época que ela fica uma bênção, mas tem época que ela fica até, nem ela se aguenta. Sai daí, bicho do vento. Sai daí. Vai embora. Em nome de Jesus. Solta a vida dela. Sai da vida dela. Sai da casa dela. Sai da mente dela. Sai da mente dela. Pode sair da mente. Do inconsciente dela. Todo mal. Em nome de Jesus. Sai. Sai. Não adianta você ficar escondido atrás do portão de casa, na rua da casa dela.
na casa de parente, quando ela vai, sai da vida dela, sai da vida dela, todo mundo, em nome de Jesus, eu mando em nome de Jesus. Jesus fortalece a vida dela, a mente dela, que ela seja forte, firme e liberta, no nome de Jesus, amém. Mas eu oro pelos obreiros, que eu já oro pelos obreiros, vem aqui na frente, que eu já abençoo vocês, aproveito. Em nome de Jesus, tudo que não presta, sai da sua vida, vai embora, seja liberto em nome de Jesus. Assim eu oro, declaro vitória, sai da sua vida toda amarração, todo impedimento, toda atrapalho, em nome de Jesus. Sai da sua vida também tudo que não presta, que o Pai das Luzes te defenda de tudo que o inimigo pode tentar armar contra você, em nome de Jesus. Assim eu oro por você, Deus afasta da sua vida toda inveja, língua mentirosa, fofocaiada. Deus te dê livramento a todo momento, que você conquiste o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Deus abençoe você, que seja uma boa esposa de pastor. Deus abençoe você, dona Nícia, afasta da sua vida tudo que não presta, e Deus use esse nome dentro da obra de Deus bastante, viu? Amém. Deus ilumine você, Pai, abençoe você na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, dentro da igreja, e que Deus possa fazer de você um vaso de honra na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Levante as mãos para o alto, diga: Jesus, muito obrigado. Eu creio que esses 4 passos me levam à vitória. Amém. Glória a Deus. Pessoal da internet, que Deus abençoe. Pois se alguém quiser se tornar patrocinador, manda um recadinho, deixa um recadinho aí nos comentários, a pastora entra em contato, fala com você, tá? Os CDs já estão prontos, a gente vai fazer no próximo culto. Domingo, quem quiser vir de manhã, já está explicado, é um culto igual da noite. E quem não quiser vir de manhã, pode vir à noite, o culto é a mesma coisa, tá bom? É só para ficar mais cômodo para vocês. Às vezes fica mais fácil cedo, às vezes fica mais fácil à noite. Domingo igual. Só vou pedir: o culto da manhã começa às 8. Não atrasa não, porque senão a gente vai chegar quase na metade. E o culto de domingo começa a cedo e terminar 9h15, 9h20. À noite, tenta vir também no horário certo, tá bom? E quem não está aqui, se você puder avisar para vir no domingo nos 2 horários, amém? Fica de pé nos horários. Se alguém depois se sentiu mal, ainda não está bem, quiser falar conosco, quiser uma oração, fica à vontade, tá? A gente pode dar um suporte e te orientar. Tem algum recado, pastora? Não. Não, né? Então feche os olhos. Pai querido, eu quero agradecer por essa noite, quero agradecer por esta mensagem, por esta oração e pela vida de todos os amigos. Quero pedir em favor de todos que tenham uma noite tranquila, que o Senhor leve em segurança, cercado com anjos de luz, de proteção, e que seja um final de semana maravilhoso, e domingo todos possam estar na sua casa, buscando a sua santa palavra. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pega na mão de quem está ao teu lado.